e Palestina, esta guerra que já há 2 semanas teve início, e todo mundo já está, o mundo cristão já está falando da volta de Cristo. Porque na realidade, se esta guerra for a guerra que o profeta Daniel escreve, que ele fará uma aliança com muitos por 1 semana, mas que no meio da semana ele romperá o pacto. E se assentará no trono de Deus, parecendo ser Deus, exigindo adoração. Se for este o plano que eles estão querendo fazer, plano de paz, então o mundo vai entrar numa grande tribulação como nunca houve. Mas o cristianismo, o crente, o igrejado, nas igrejas, com certeza, Cristo está voltando. Mas não será de imediato. Primeiro tem que vir o falso Cristo. Porque é simples a gente entender quando quer entender a Bíblia. Porque se o próprio Senhor Jesus Cristo disse: eu vim para os que eram meus. Eu não fui enviado a não ser somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, quando a gente entende que Cristo veio para o seu povo e eles não o receberam, ele voltará a segunda vez para o seu povo. Mas o gentil que tomou posse de tudo que é dos judeus, da Bíblia dos judeus, da história do povo judeu, inclusive da Epístola de Tessalonicenses, que fala do arrebatamento, tomaram posse do arrebatamento e esperam, assim como eu esperava antes. Quem que não deseja? Qual o ser humano que não deseja sair deste tempo, desta terra, neste tempo de tormento que virá? Um tempo terrível, onde os homens procurarão a morte e ela fugirá deles por 5 meses. Isso é algo que ninguém pode interpretar, ninguém pode entender. 5 meses ela fugirá deles. Mas aguardam o arrebatamento antes de todas as coisas. Então, para aqueles que esperam, que leiam a Epístola de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1, 16 ao 18, que fala do arrebatamento. Porque se a pessoa que aguarda o arrebatamento lê essa passagem bíblica de 1 Tessalonicenses e acreditar naquilo que ele lê e entender o que está escrito e acreditar, não acreditar no que o homem fala. Se ele encontrar nessa epístola de Tessalonicenses, capítulo 4, de 16 ao 18, e nós, os crentes, seremos arrebatados, ou então a igreja será arrebatada, os que estiverem preparados serão arrebatados. Se encontrar, tudo bem,
É uma esperança real. A igreja de Cristo. Só que eu esperava o arrebatamento com toda a fé, porque eu acreditava no homem. Mas até que eu comecei a ler essa epístola, e forcei um pouco o pensamento, o entendimento, e não vi nada ali a respeito de preparação, de igreja, de crente, não vi nada. Então eu comecei a entender que o arrebatamento é para o povo, para quem Cristo veio a primeira vez e voltará a segunda vez. Então se pregam nas igrejas, os líderes, todo mundo fala de arrebatamento. Todo mundo fala de arrebatamento, porque faz uma corrente. Cristo está voltando, olha a guerra de Israel. É profético, é o tempo do fim. É a profecia de Daniel. Jesus está voltando, sim. Mas e daí? Por que não dizem o depois? Cristo está voltando. E depois disso, o que acontece? Porque dizem, Cristo está voltando para nos levar, para vir buscar o povo que é seu, os salvos. Outra coisa, se encontrar na epístola de 1 Tessalonicenses, a fé e a esperança é válida. Caso contrário, a esperança é vã para os gentios. É uma esperança vã. Mas como a pessoa, o homem, ele tem o costume de fazer preparação por um tempo difícil que vem, por exemplo, quando ele ouve falar de um terremoto que está vindo grande, ele procura guardar fazer reserva de alguma coisa para não ser pego de surpresa. Um temporal que está vindo, ele recolhe as coisas para dentro da casa. Se prepara. Como no tempo do Egito. José interpretou o sonho do prisioneiro das 7 vacas gordas e das 7 magras, que seria 7 anos de fartura e 7 anos de seca. Então começaram a estocar alimentos que durassem por 7 anos. Mas é bom que o crente, o igrejado, ele procure ver o outro lado da moeda, porque no caso dele não ser arrebatado, ele não seja pego de surpresa, achando que vai para o céu, que é outra coisa que a Bíblia também não diz, porque Paulo não diz para onde serão arrebatados, diz apenas seremos arrebatados. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Nós, falando para o seu povo, o povo judeu. Porque de outra maneira, se formos entender nós, poderíamos dizer o mundo todo, toda a humanidade, nós. Mas não é assim. Ele falando a um povo. É bom que o igrejado, o crente, quando ele ouvir falar de arrebatamento, Jesus está voltando, tenta entender, mas e depois? Jesus vai nos levar para o céu? Para onde?
ninguém sai desta terra vivo. Porque ninguém pode ser vivificado estando vivo, segundo a palavra. Todos morrem em Adão e todos serão vivificados em Cristo. Vivificados. Quem está vivo não pode ser vivificado. Tem que estar morto. Tem que ressuscitar. Então esse é o grande problema do cristianismo. Tem Bíblia. A Bíblia dos gentios diz tudo isso, todas essas maravilhas. Mas a Bíblia dos judeus, a verdadeira, a real, não diz nada disso. Então é tempo das pessoas voltar um pouco o entendimento para aquilo que está vindo. O grande engano para os judeus e para os crentes. Porque o não crente, ele não tem que se preocupar. Ele não espera nada. Ele sabe que ele vai morrer e vai para o céu. Se falar para ele de marca da besta, ele não entende nada. De inferno também, ele não dá muita confiança, não dá muita crença nisso. Mas o crente, o igrejado, sim. Este é o grande engano para o povo judeu e para o crente, o igrejado. Porque o desigrejado não, porque o desigrejado está fora porque ele não concorda com o que o igrejado ensina. Antes da cruz e depois da cruz, há uma grande diferença que o homem não consegue ver. Antes da cruz, a lei. Depois da cruz, a graça. Infelizmente, o povo gentil, o igrejado, ele traz tudo que foi cumprido antes da cruz e vivifica hoje, no tempo da graça. Tudo que Cristo falou aos seus discípulos e terminou na cruz, eles trazem para hoje, vivificando, condenando. Por isso que há a confusão do inferno. Condenação por obras e condenação pelo pecado não fazem a diferença. A separação. Há 2 semanas que começou essa guerra e não parece que vai terminar sem um plano, sem algum acordo. Porque os palestinos querem a terra que não é deles e Israel não quer dar porque é de Israel. Até agora eles tinham brigado, mas não desse jeito. Essa destruição. Envolvendo já outros países que estão ameaçando. Se entrar, vamos entrar também.
Mas será um tempo difícil para a humanidade. O Senhor Jesus Cristo disse que se aqueles dias não fossem diminuídos, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Por causa dos eleitos, dos escolhidos, o povo de Deus, o povo de Israel. É impossível, isso é impossível o igrejado entender. Por quê? Porque ele se acha povo de Deus, ele se acha povo santo, Israel de Deus. Salvos pela graça, mas não entende a profundidade da graça. É impossível, porque se entendessem, eles não condenariam ninguém. Entenderiam o que é o Salvador do mundo. Entenderia as epístolas do apóstolo Paulo. Que todo ser humano ressuscitará ao som da última trombeta. Os mortos, os vivos serão transformados ao som da última trombeta, num piscar de olhos, como diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 em diante. Mas o cristianismo é um sistema de história todo domingo é contar a história passada do Antigo Testamento, antes de Cristo, até antes que Cristo viesse, tudo o que aconteceu com Israel. E depois de Cristo, as palavras de Cristo, a condenação por obras. E fazem isso todos os domingos para manter a salvação. Dizem que a igreja é um hospital. Um hospital onde a pessoa tem que ir para tomar o remédio. Mas um hospital que não cura, né? Um hospital que você tem que tomar o remédio diariamente. Porque se você deixar de tomar o remédio, a doença volta. Assim é o cristianismo. Enquanto você está congregando, você está sem doença, você está salvo. Mas o dia que você deixar a congregação, a condenação volta. Você perde a salvação. Este é o hospital que eles dizem. É mais ou menos isso. Mas, como eu digo, né, a Bíblia dos gentios nem eles mesmos entendem. Porque se entendessem. Mas eu tenho certeza que o homem, aquele que está no banco, ele entenderia se não houvesse o líder. Porque ele deixa tudo para o líder. O homem de Deus, o íntimo de Deus, o escolhido de Deus. É ele que nos salva. E por este motivo se submetem à servidão da lei. Aquilo que foi antes da cruz, que Cristo cumpriu na cruz e libertou o seu povo, o povo de Israel, e também todo o mundo para a ressurreição, eles condenam. Não, você vai ressuscitar, como diz o apóstolo João, você vai ressuscitar, mas para ser julgado segundo as suas obras. Isso é uma barbaridade.
Uma barbaridade. Aqueles que ressuscitarem para ser julgado segundo as suas obras é o povo judeu, aquele que desobedeceu à lei, os que morreram na desobediência, como diz o apóstolo Paulo. E todo Israel será salvo, nenhum será condenado, como diz o próprio Senhor, Deus. Por isso, os filhos de Jacó não serão consumidos. Deus tem um pacto com esta nação e todo Israel será salvo. Eles serão bênção para todos os gentios da terra. Todos. Serão lançados no tormento pela sua desobediência, e a fumaça do tormento subirá, como diz Apocalipse 14, versículo 10, na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Dos santos anjos e do Cordeiro. E eles dizem que é toda a eternidade, no tormento eterno. Então Cristo vai estar com eles toda a eternidade, olhando. Os santos anjos também. Algo está errado nesse entendimento dos igrejados, né? Eles veem a condenação interna, mas não veem que Cristo está lá junto, na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Porque na cruz Cristo disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Mas neste dia Cristo vai dizer para o Pai: não, eu me arrependi do que eu disse na cruz, eu me arrependi. Mas como ninguém sai dessa terra viva, a não ser o povo judeu, mas eles não vão sair para ir para o céu, eles vão encontrar Cristo nos ares e voltará com eles para reinar 1000 anos, porque todos temos que morrer, segundo o que está escrito. Nem todos dormiremos. Isso é ao som da última trombeta, quando for começar o reino de Deus, a eternidade. Aqueles que estiverem vivos serão transformados num piscar de olhos. Mas até lá, todos descerão ao pó da terra e ressuscitarão. Porque Cristo ressuscitou. Ele é a primícia dos que dormem. Tribulação primeiro dos judeus, depois dos gentios. Salvação primeiro dos judeus, depois dos gentios.